Flamengo tem salto de receitas mesmo sem títulos em 2023 e bate recorde, 1,4 bilhão de reais. Receitas recorrentes que descontam a venda de atletas superam o bilhão pelo segundo ano. Não teve título, mas sobrou dinheiro. O Flamengo faturou quase 1,4 bilhão de reais em 2023, um salto de 11% na receita bruta em relação ao vitorioso ano anterior, segundo números prévios aos quais a coluna teve acesso. A comparação considera a atualização das receitas brutas de 2022 pela inflação. O superávit, equivalente ao lucro líquido, caso o time da Gávea fosse uma empresa, fechou em 320 milhões de reais, também recorde. As cifras auditadas pela EY serão submetidas ao Conselho Deliberativo do clube nesta quinta-feira e só devem ser publicadas oficialmente no próximo dia 30. Parte importante do crescimento nas receitas veio de transações com atletas, que somaram 303 milhões de reais no ano, outro recorde para o rubro-negro. Em 2022, o número fora de 139 milhões de reais, atualizado pelo IPCA. Mas, segundo apurou a coluna, a diretoria também vai destacar para o Conselho a evolução das chamadas receitas recorrentes, linha do balanço que desconta o ganho com a venda de jogadores e, portanto, tende a ser mais fiel ao desempenho operacional do clube. Essas receitas recorrentes ficaram em 1,07 bilhão de reais, chegando à casa dos 10 dígitos pelo segundo ano consecutivo. A cifra foi cerca de 2% menor que a registrada em 2022, corrigida pela inflação, mesmo sem a ajuda das premiações poupudas obtidas naquele ano. Com a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo colocou no caixa 250 milhões de reais em prêmios em 2022. No ano passado, que passou em branco em termos de troféus, os cheques foram de apenas 137 milhões de reais, sendo o principal destaque o vice na Copa do Brasil. O management do Flamengo está convencido de que a manutenção das receitas recorrentes na casa do bilhão comprova que a robustez operacional do clube, embora condição para bons resultados em campo, para de pé com ou sem títulos em determinado ano, disseram fontes que acompanham o clube da Gávea. Superávit acumulado acima de meio bilhão. Descontadas as premiações, as outras receitas recorrentes saltaram 11%, para 934 milhões de reais. O número abrange linhas como a arrecadação em dia de jogo, matida e no jargão dos gestores futebolísticos, contratos de publicidade, direitos de transmissão, programa de sócio-torcedor e a venda de alimentos e bebidas no estádio. Segundo pessoas próximas ao clube, um dos fatores que ajudaram no desempenho foi a dispensa de intermediários na comercialização de publicidade em placas estáticas em campo, já que o próprio clube assumiu as negociações no ano passado. Além disso, a despeito da falta de títulos, o Flamengo conseguiu manter estádio cheio e elevou a rentabilidade do programa de sócio-torcedor. O superávit, que é a diferença entre receitas e despesas, cresceu 135% no ano, para 320 milhões de reais. É esse caixa que viabiliza, por exemplo, a compra de jogadores. Em 5 anos, desde o início da gestão do presidente Rodolfo Landim, o superávit acumulado foi de 590 milhões de reais. O único ano de déficit foi 2020, auge da pandemia, com prejuízo de 59 milhões de reais. Na outra ponta, o Flamengo gastou quase 1,2 bilhão de reais com novos atletas no período, sendo 273 milhões de reais apenas em 2023. Esses pagamentos são faseados ao longo de anos. Exemplo, no ano passado o Flamengo pagou a última parcela das transações que trouxeram Gabigol e Pedro em definitivo em 2020. A alavancagem, que é a relação entre a dívida líquida operacional e o EBITDA, uma das métricas de rentabilidade operacional de um negócio, ficou em 0,7 vezes, considerado baixo para padrões corporativos. O da Petrobras está em 0,85 vezes e o da Vale em 0,5 vezes. Isso quer dizer que a geração de caixa operacional do clube em um ano mais do que cobre o endividamento líquido total. O patamar é próximo do registrado em 2022 pelo Flamengo, 0,6 vezes. ênfase na janela de 5 anos. Com o fim do mandato de Landim previsto para dezembro, o novo balanço apresentado pela diretoria ao Conselho Deliberativo parece ser uma espécie de prestação de contas de toda a gestão. Daí talvez venha a ênfase na janela de 5 anos, período no qual o faturamento mais que dobrou e o clube empreendeu o que a equipe de Landim entende ser, segundo pessoas próximas, um verdadeiro turnaround de reestruturação bem-sucedida. Considerando-se apenas as receitas de Matidei, o crescimento foi de 16% ao ano nessa meia década.
Para fortalecer o argumento, o clube elaborou estudo interno comparando seu desempenho financeiro ao dos maiores times europeus. Os dados serão apresentados ao conselho, apurou a coluna. A base foi a lista do Deloitte Football Money League, que enumera os 30 maiores clubes do mundo e na qual o Carioca não chegou a entrar. O estudo interno do rubro-negro analisou os resultados acumulados por cada um deles nos últimos 5 anos e os comparou a seus próprios números. A conclusão foi que o superávit de 109 milhões de euros do Flamengo no período foi o segundo maior, atrás apenas dos 169 milhões de euros do Bayern de Munique. Na verdade, como a maioria dos clubes tem donos com caixas praticamente limitados, tipo fundos árabes, a imensa maioria nem mesmo acumulou superávit no período. Apenas 6 europeus ficaram no azul na janela de 5 anos pesquisada. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar as notícias mais relevantes todos os dias.